Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós podemos nos reunir mais uma vez. Para quem está estudando todas as lições, sabe que nós estamos nos finalmente, chegando no final desse estudo. Hoje nós iremos estudar a lição de número 19, que fala um pouco sobre o juízo final. Mas antes de nós entrarmos diretamente na lição, eu queria falar com você, meu irmão, que de repente deixou de assistir os vídeos. Volte, retome, volte no ponto em que você parou, você ainda tem acesso a todas as aulas. Vá lá, estude. São bases para a fé cristã, meu irmão. Nós estamos trabalhando para que todos nós possamos ter uma base mais sólida de conhecimento sobre aquilo que Deus quer e preparou para nós cristãos. Então vá firme, continue firme. Tem sido um prazer para nós estar aqui trazendo essas lições para que o Senhor possa falar contigo. Nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Nós vamos fazer uma oração e nós queremos, neste momento, pedir a Deus para que Ele esteja conosco. Senhor Deus eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai eterno, por discernimento e compreensão durante esta lição. Que o nosso coração esteja aberto para aprendermos mais e mais de Ti. Que o Espírito Santo possa nos conduzir de uma forma tranquila, em paz e com muita alegria por estarmos estudando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, desses alunos. Abençoa, Senhor, todos aqueles professores que durante essas lições passaram por aqui, Senhor. Pai, trabalhando para que os seus servos, o seu povo, possa adquirir conhecimento e se aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos, abençoe cada um que está ali no seu lar, no escritório, no carro, onde quer que seja, Senhor, ouvindo esta mensagem. Nós lhe pedimos e pedimos que o Espírito Santo nos conduza de uma forma excelente, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o juízo final. E ele é um evento crucial na escatologia cristã, que define o destino eterno de toda a humanidade. Lição 19. O que é o juízo final? Eu não sei se você já parou para analisar ou pensar um pouquinho sobre a definição do que é o juízo final. Mas eu quero te falar que o objetivo desta aula hoje é nós entendermos o conceito de juízo final. Nós queremos também passar para vocês entendam quem será julgado, quais são as implicações para os cristãos e não cristãos e como essa compreensão deve impactar na nossa vida diária e nossos relacionamentos. Tudo isso é nossa intenção nesta aula. Que o Senhor possa abrir aí o seu coração, esteja aí preparado para receber algo especial da parte de Deus. Mas vamos lá. O que é o juízo final? Como eu já perguntei aqui, será que você já parou para analisar, estudar, buscar a definição deste termo? Juízo final é um evento futuro em que Jesus julgará toda a humanidade. Esse evento acontece após o reinado milenar de Cristo e a derrota final de Satanás. São eventos futuros, mas logo acontecerá. O texto base para esse ensino, para esse estudo, se encontra ali em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15, que diz assim para nós: Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Ah, meus irmãos, nós podemos ver que o Senhor Jesus estará sentado num trono branco, julgando toda a humanidade. E não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder.
todos se prostrarão diante dele. Nós vemos aqui que isso é um julgamento que está previsto para o futuro. Agora eu te pergunto, você se lembra de algum julgamento ao longo da história? Você estudando a Bíblia Sagrada, você se lembra de algum julgamento de Deus sobre a humanidade no decorrer da história? Vamos lá. Exemplos bíblicos. O dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 6 a 8. O dilúvio é um exemplo de julgamento divino onde Deus decidiu destruir a humanidade devido à sua corrupção e maldade, salvando apenas Noé e sua família, que eram justos. Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Você vai encontrar também lá no capítulo 7, do 1 ao 24. Este evento, ele destaca a seriedade do pecado e a justiça de Deus ao punir a iniquidade, mas também demonstra a sua misericórdia em preservar os justos. Outro exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Também foi um juízo de Deus naquele lugar. Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus devido à extrema perversidade de seus habitantes. Somente Ló e suas filhas foram salvos, como está registrado em Gênesis capítulo 19, verso 24 e 25. Esse evento serve como um aviso sobre as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento. Meus irmãos, tudo isso são eventos de julgamentos que aconteceram, mas o que nós vamos tratar hoje fala de um julgamento futuro. Mas deixa eu continuar passando aqui para vocês algumas passagens bíblicas relacionadas a esse julgamento. Romanos 2,5 nos diz o seguinte: mas por causa da tua teimosia e do teu coração obstinado, estás acumulando ira contra ti mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha aí, a Bíblia nos alertando. Essa passagem enfatiza que a justiça de Deus será revelada no dia do juízo. E aqueles que resistem a ele enfrentarão a sua ira. Não tem como fugir disso. Atos, capítulo 17, verso 31, nos diz o seguinte: porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa passagem destaca que Deus julgará o mundo com justiça, através de Jesus Cristo, cuja ressurreição é a garantia deste julgamento. O plano de Deus é perfeito, meus irmãos. Deus não faz as coisas simplesmente por fazer, está tudo planejado, tudo está nas mãos de Deus, o controle nunca saiu das mãos do Senhor. Portanto, estejamos atentos. A Bíblia nos dá sinais, nos deixa claro, através dos textos que nós lemos, que esse julgamento acontecerá. Mas me diz uma coisa, o que acontece no juízo final? Vamos ver? Primeiro ponto, Cristo como juiz. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a autoridade de Jesus no julgamento. Tem passagens bíblicas que destacam essa autoridade de Jesus. Atos, capítulo 10, verso 42, diz assim, ó: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Olha só, Deus constituiu o próprio Senhor Jesus como juiz dos vivos e dos mortos. Jesus foi designado por Deus como juiz supremo, como autoridade sobre todos, vivos e mortos. João, capítulo 5, verso 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus concedeu a Jesus a autoridade para executar o julgamento, sublinhando o seu papel central no juízo final. Tem mais um verso, Apocalipse 11, verso 18. As nações se iraram e veio a tua ira, e o
tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Olha só, meus irmãos, como a palavra do Senhor é direta e nos serve de alerta. Essa passagem aponta para um tempo em que Jesus julgará os mortos e recompensará os servos de Deus, refletindo sua justiça e a retribuição divina. Não é em vão você servir ao Senhor. Não é em vão você se tornar servo do Senhor Jesus e seguir a vida, sabe, procurando cada dia mais ser parecido com Ele. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas de uma forma muito especial, tem o melhor para nós. Basta nós entendermos um pouco isso, sabe, darmos a devida importância a esse assunto, que nós começaremos a ter uma vida diferente na presença do Senhor. Resumidamente aqui, o juízo final é um evento central na escatologia cristã, ocorrendo após o milênio e a derrota final de Satanás, onde Jesus, sentado no seu trono branco, julgará toda a humanidade. A Bíblia oferece precedentes de julgamentos divinos e várias passagens destacam a autoridade de Jesus como o juiz supremo, enfatizando a justiça e a retidão de Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Podermos descansar no Senhor, por saber que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele estará lá como juiz para julgar toda a humanidade. Agora, o que acontece ainda nesse ponto? O que acontece no juízo final? Nós temos aqui mais um ponto importante: o julgamento dos incrédulos. Eles serão julgados? Ah, serão, meus irmãos. Como eu disse, toda a humanidade será julgada. E olha o que acontecerá. Os incrédulos são aqueles que rejeitam a verdade de Deus e escolhem seguir a injustiça. A Bíblia descreve claramente o julgamento que enfrentarão. Romanos 2, verso 8 diz assim: mas para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Esse versículo aqui enfatiza que aqueles que rejeitam a verdade de Deus e escolhem viver de maneira injusta enfrentarão a ira e a indignação de Deus no julgamento. A rejeição consciente da verdade e a escolha deliberada da injustiça atraem o justo julgamento de Deus. Ninguém ficará impune por cometer injustiça. Ninguém ficará impune por simplesmente decidir não seguir a verdade de Deus. Mas vamos lá, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Olha só, meus irmãos, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Esta passagem indica que Deus julgará todas as ações humanas, tanto as públicas quanto as escondidas. Nada ficará oculto. A todos os atos, bons ou maus, serão levados em conta, todos eles. Isso reforça a ideia de que o julgamento divino é abrangente e justo. Mas nós temos mais um verso ainda que fala sobre isso. Apocalipse 20, verso 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Parece que não, mas tudo que você tem feito, tudo que todas as pessoas da humanidade têm feito, está sendo registrado. E você será julgado por isso. Os incrédulos serão julgados por isso também. Não pense que atos de injustiça o homem pode deixar impune aquele que comete, mas Deus não. A justiça de Deus virá sobre essas pessoas. Nesse verso, João descreve a visão do juízo final, onde todos os mortos, grandes e pequenos, serão julgados de acordo com suas obras registradas nos livros. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão condenados.
Este julgamento é baseado nas ações das pessoas durante suas vidas, refletindo a justiça de Deus. Olha como nós estamos batendo muito nessa tecla, falando sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça de Deus. Lembre-se, Deus é justiça. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Mas vamos lá, não são somente os incrédulos que serão julgados. Você será julgado como cristão. Os crentes serão julgados também. Olha só, os crentes, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, também enfrentarão o julgamento. Mas a natureza desse julgamento é diferente. Como? Olha o que Romanos 14, verso 10, verso 12 diz aqui, ó. Portanto, você, porque julga seu irmão, e você, porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse trecho, meus irmãos, sublinha que todos os crentes comparecerão diante do tribunal de Deus para prestar contas de suas vidas. Esse julgamento, fique tranquilo, não é para condenação, mas para avaliação das obras e para recompensas. Cada crente dará contas de suas ações e atitudes diante de Deus. Todos nós seremos julgados. João, capítulo 5, verso 24 diz assim: digo-lhes a verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só, Jesus assegura que aqueles que ouvem a sua palavra e creem em Deus já têm a vida eterna e não serão condenados. Esse versículo reforça a segurança da salvação para os crentes, indicando que não enfrentarão a condenação no julgamento final. Você será julgado, sim, mas não para ser condenado. É para avaliação e para premiação, meus irmãos. Tudo de acordo com aquilo que você fez para a obra do Senhor. Será julgado por tudo. Romanos 8:1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então para você não há condenação. Se você tem dúvida, busque cada vez mais o Senhor para se alinhar com Ele no seu relacionamento. Em um relacionamento verdadeiro, de servidão, para que nós possamos servi-lo juntamente e possamos alcançar o benefício de um dia estarmos diante dele, mas para sermos avaliados e premiados por aquilo que nós fizemos na obra do Senhor. O verso de Romanos 8:1, ele confirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os crentes são justificados pela fé em Cristo e, portanto, não enfrentarão a condenação do juízo final. Isso enfatiza a segurança eterna dos crentes em Cristo. Está inseguro? Busque estar na presença do Senhor, você estará cada vez mais seguro, porque não importa. Mesmo que estejamos diante do trono branco, diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz supremo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha aqui um resumo desse tópico aí para vocês. Incrédulos serão julgados de acordo com suas obras. Aqueles que rejeitam a verdade de Deus e seguem a injustiça enfrentarão a ira e a indignação de Deus. Deus julgará todas as ações, incluindo as escondidas. O julgamento será justo e abrangente, resultando na condenação dos que não estão no livro da vida. E para os crentes, comparecerão diante do tribunal de Deus para prestar contas de suas vidas, mas não enfrentarão a condenação. Aqueles que creem em Jesus
já têm a vida eterna e não serão condenados, meus irmãos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, garantindo a segurança eterna dos crentes. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus. Que segurança maravilhosa nós temos. Isso traz paz ao nosso coração, por sabermos que já temos a vida eterna por crermos no Senhor Jesus Cristo, por crermos no nosso Deus, crermos que Jesus é o Filho de Deus. Continuando ainda, falando sobre o propósito do juízo final. Qual é o propósito? O juízo final tem como propósito principal demonstrar tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Ele revela o caráter perfeito de Deus, mostrando que ele é justo em suas decisões e misericordioso para com os que creem. A justiça de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Não pense você que uma pessoa será julgada e condenada sem merecer. A justiça de Deus é perfeita. Estamos falando aqui sobre justiça e misericórdia. O juízo final revela a justiça de Deus ao julgar todos de acordo com suas obras e a misericórdia ao salvar aqueles que confiaram em Cristo. 1 Pedro 1,17 nos diz assim: já que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Esse versículo enfatiza que Deus julga cada pessoa de maneira imparcial, destacando a justiça divina. Não há favoritismo no julgamento de Deus. Cada um será julgado por suas ações. Só de nós imaginarmos isso, na atual conjuntura em que nós vivemos, meus irmãos, quanta injustiça nós vemos por aí. Pessoas inocentes sendo colocados como culpados, culpados sendo absolvidos. Meus irmãos, isso é a justiça do homem, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, imparcial. Vamos à frente, Romanos 2, verso 11. Porque em Deus não há parcialidade. Esta passagem reforça a ideia de que Deus não mostra parcialidade em seu julgamento. Todos são julgados igualmente, de acordo com suas ações, sem favoritismo ou discriminação. Coisas que nós vemos aí constantemente acontecendo. Se você pega para, de repente, assistir algum programa de reportagem, você vai ficar indignado com a injustiça, fica indignado com aquilo que os homens têm feito. Mas diante de Deus, isso não acontecerá. Agora, dentro dos propósitos do juízo final, qual a aplicação para os cristãos? Nós, como cristãos, como poderemos aplicar isso em nossas vidas? O conhecimento do juízo final deve ter um impacto prático na vida dos cristãos, influenciando como vivem e se comportam. Como você está vivendo? Como você tem se comportado? Como você se porta diante dos ensinos que tem recebido da palavra do Senhor? Você ouve e não pratica, ou é um ouvinte e que, logo que ouve, começa a pôr em prática aquilo que aprendeu? O juízo final nos faz, sabe, ele nos faz pensar no futuro, pensar naquilo que Deus tem preparado para a humanidade. Colossenses 3,25 diz assim, pois quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Olha como o verso é muito claro. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. Não há exceção para ninguém. Esse versículo assegura que Deus retribuirá cada um de acordo com suas ações, garantindo que ninguém escapará da justiça divina. Isso deve dar aos cristãos a certeza de que Deus lidará justamente com todas as situações. Você já esteve em alguma situação onde você tinha que tomar alguma decisão e ficou sem saber o que fazer? Com medo até de ser injusto na decisão que você teria que tomar?
com ele não acontecerá isso. Ele julgará, sabe, de forma justa todas as situações. Todas. Romanos 12:19 diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo ensina que os cristãos não devem buscar vingança, meus irmãos, mas confiar na justiça de Deus. Deus é o juiz final e retribuirá de acordo com sua justiça perfeita. Tem momentos, né, que nós gostaríamos de ser vingadores. Ah, fez isso comigo? Ah, se eu pudesse, eu faria isso, aquilo outro com essa pessoa. Mas não. Devemos deixar a ira com Deus. Deus julgará cada pessoa segundo o que cada uma delas fez. Então descanse no Senhor. Descanse no Senhor e fique em paz. 1 Pedro 2:23 nos diz: Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se a Deus. Esse versículo encoraja os cristãos a seguir o exemplo de Cristo, que confiou na justiça de Deus em vez de buscar vingança. Isso demonstra a importância de confiar em Deus e em seu julgamento justo. Ah, meus irmãos, deposita tudo nas mãos do Senhor. Descansa nele. Permita que o Senhor tome o seu caso, a sua situação, e no momento certo ele agirá. Fique em paz. Não sofra buscando, sabe, vingança. Permita que o Senhor trabalhe conforme a vontade dele. E é como eu digo, descansa o seu coração no Senhor. Não perca a sua paz por isso, não. Mas vamos lá. Outra motivação que nós temos por conta do juízo final: obediência e evangelização. A certeza do juízo final também serve como motivação para os cristãos obedecerem a Deus e se dedicarem à evangelização. Mateus 6, verso 20, nos diz assim: Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Esse verso motiva os cristãos a viverem de maneira a acumular tesouros nos céus, que são recompensas eternas. A perspectiva do juízo final deve inspirar uma vida de obediência e serviço a Deus. O que você tem feito na obra do Senhor? Será que você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? Ou será que você está andando, se distanciando da vontade de Deus? Deus tem um propósito firme e decidido na sua vida. Se você ainda não sabe qual é esse propósito, busque no Senhor. O Senhor vai te revelar. O Senhor vai mostrar qual que é o plano dele, o propósito dele para a sua vida. A sua vida não é irrelevante. O Senhor te criou com um propósito. E o Senhor quer que esse propósito se cumpra na sua vida. Mas para que isso aconteça, abra o seu coração, permita que Deus trabalhe na sua vida de forma a te conduzir no caminho em que Ele preparou para você. 2 Pedro 3,9 diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse verso destaca a paciência e o desejo de Deus de que todos se arrependam e sejam salvos, meus irmãos. A certeza do juízo final deve impulsionar os cristãos a compartilhar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento. Porque aquele que não entregar a sua vida ao Senhor, nesse grande dia, no juízo final, se não houve entrega de sua vida ao Senhor Jesus, ele será condenado. Não importa quem seja essa pessoa, será condenado. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha só, devemos nos encorajar, devemos, sabe, estar sempre próximos, congregando. O simples fato de você pertencer a uma igreja, o simples fato de você pertencer ao povo de Deus, se reunir com Ele, isso te fortalece, te dá mais condições de viver firme diante do Senhor. E devemos levar essa palavra adiante. Esses versículos encorajam os cristãos a se reunir e se incentivarem mutuamente ao amor e às boas obras, especialmente à medida que se aproxima o dia do juízo. A iminência do juízo final deve levar os cristãos a se dedicarem, ou a dedicarem mais a sua vida. A vida comunitária e a prática do bem. Faça o bem. Se esforce para fazer o bem. De repente você vê alguns irmãos fazendo ou trabalhando lá na igreja. Não simplesmente fique olhando, não. Vá e faça o bem. Ajude da forma como você pode. O Senhor entenderá isso como algo, ou verá isso como algo muito bom da sua parte. Você trabalhando na obra do Senhor. Coisa maravilhosa, meu irmão. Mas não deixe que esses momentos passem sem que você possa desfrutar da presença do Senhor enquanto trabalha na sua obra, enquanto trabalha para o seu reino. Agora, e quanto ao inferno? Vamos ver o que a Bíblia fala? A Bíblia fornece várias descrições do inferno, apresentando como um lugar de punição eterna para os ímpios e para Satanás e seus anjos. Vejamos algumas passagens que descrevem a natureza do inferno. Mateus 25:41 diz assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta passagem revela que o inferno é um fogo eterno, preparado originalmente para o diabo e seus anjos. No juízo final, os ímpios serão lançados neste fogo, indicando um destino de punição contínua e consciente. Terrível, né? Será difícil para aqueles que forem lançados no inferno. Mas a Bíblia vem falando há muitos anos sobre isso. A palavra do Senhor vem sendo pregada e o alerta está sendo dado. A escolha é individual, é para cada um de nós. Então que possamos fazer a escolha certa. Marcos 9:48 diz assim: Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ainda está falando sobre o inferno. Jesus descreve o inferno como um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso sugere um tormento incessante e perpétuo, indicando a natureza interminável do sofrimento no inferno. Ah, meu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Não flerte com o pecado, pois o destino daqueles que não estiverem com Cristo será doloroso. Será terrível, sofrimento no inferno, sofrimento interminável. Cuidado, meu. Lucas 16:28. Porque tenho 5 irmãos, deixe-me avisá-los para que eles não venham também para este lugar de tormento. Na parábola do rico e Lázaro, o homem rico em tormento lá no Hades pede que seus irmãos sejam avisados para não irem para o lugar onde ele estava, que era um lugar de tormento. Isso indica que o inferno é um lugar de sofrimento consciente e agonizante. Terrível, né? É o lugar que está reservado para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Essas passagens fazem com que nós venhamos ter algum tipo de reflexão e sentimento. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre reflexões sobre o sentimento de Deus em relação ao destino dos ímpios e à natureza justa do seu julgamento.
Porque Deus tem sentimentos também. Mas vamos ver aqui, ó, Ezequiel 33:11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas prefiro que eles se afastem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque morrer, ó nação de Israel. Olha só, Ezequiel sendo usado por Deus para falar com a nação de Israel. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque morrer, ó nação de Israel. Deus expressa claramente que não tem prazer na morte dos ímpios. Ele deseja que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele, para que possam viver. Isso revela o coração misericordioso de Deus e seu desejo de salvar, não de condenar. Salmo 92:15. Proclamem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Esse verso afirma que o Senhor é justo e nele não há injustiça. Mesmo o julgamento de Deus, incluindo o destino dos ímpios no inferno, é justo e perfeito. Deus age com retidão em todas as suas ações. Ah, meus irmãos, o que dizer depois de tudo isso que nós falamos? Esse dia se aproxima. O dia do juízo final virá. Como você estará neste dia? Entre os incrédulos, que serão julgados e condenados, ou entre os cristãos, que serão julgados, avaliados e serão premiados por aquilo que fizeram no reino do Senhor? Pare, ore a Deus, coloque a sua vida diante do altar do Senhor e peça a Ele que te conduza de uma forma excelente, para que você possa, através do conhecimento da sua palavra, mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de viver e entender que o Senhor não quer que você se perca, mas que você esteja entre aqueles que viverão eternamente com o nosso Deus. Meus irmãos, que esta aula tenha falado profundamente ao seu coração. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu só vou fazer as perguntas, eu não vou nem mesmo dar as respostas. Eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho a lição, estudasse o texto, fizesse a leitura do texto no livro em que você adquiriu e tente responder essas perguntas. O que acontece com os cristãos no juízo final? Outra pergunta: o que acontecerá com aqueles que rejeitaram a Jesus? Mais uma: como a compreensão do juízo final afeta a sua vida hoje? Hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre o juízo final. O que isso afeta na sua vida? O que impactou a sua vida, conhecendo um pouco mais sobre esse tema? E o que a Bíblia nos diz sobre o inferno? Tem gente que brinca, mas a Bíblia está sendo bem clara conosco. Então, pegue tudo isso que nós falamos, leia, releia e tenha essa palavra guardada no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos essa aula. Mas é uma oração de agradecimento a Deus pelo fato de Ele ter colocado no nosso caminho lições como essa, que fazem com que nós venhamos a pensar na forma como estamos vivendo, analisar e buscar em Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, que se revele através do Espírito Santo. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esses minutos que passamos aqui falando da Tua palavra, Pai. Assunto esse que mexe conosco, Senhor, estamos falando sobre o juízo final. E de que lado essas pessoas estarão? Essas que estão ouvindo? Espero eu que entre os cristãos, que entre aqueles que serão julgados e serão avaliados por tudo que fizeram na sua obra. Não entre aqueles que rejeitaram a Ti e a Sua palavra, pois esses serão condenados. Mas, Senhor, esteja conosco, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E nos conduza, Senhor, por um caminho
o caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós. Que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus, esteja conosco. Nós te agradecemos por momentos como esse, Pai. E que a tua palavra fique gravada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Amém.